de Geneve. Geneve deve ser a cidade que ele nasceu, mas não é a cidade da mensagem, né? A mensagem foi recebida em Bordeaux, também na França, que fala da melancolia. Esse texto aqui eu vou usar juntamente com o material do Freud no encontro sobre depressão no domingo. Diz assim: sabeis que por uma vaga tristeza se apodera, por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. E o vosso espírito, que aspira à felicidade, à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis... Capítulo 5, não? Então está errado, vendo? Melhorou. Vossa situação inútil, a tradução do bem deve ser diferente também. Aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, conhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo. Como o corpo se lhe sofre influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Então aqui os Espíritos estão dizendo para nós que aquela tristeza, na época não existia ainda o termo depressão, era conhecido como melancolia. A depressão é um nome moderno, né? Foi criado no século XX. Então até o século XIX não existia esse termo, usava-se o termo melancolia. A partir do século XX é que se usou a expressão depressão. Por que é usado por que houve essa mudança de nome? Como os médicos eles analisam do ponto de vista orgânico, eles entendem que as pessoas que passam por muitas pressões sociais, pressão da família, pressão do trabalho, pressão da igreja, pressão dos amigos, as pressões. E aí, para lidar com tanta pressão, uma pressão contrária. Por isso que é chamado depressão, que é a mesma coisa que pressão, só que pressão contrária. A depressão seria igual a gente pegar uma bola de isopor e tentar afundá-la num balde de água. Vai ter uma força que vai resistir. Essa força, na física, é chamada de empuxo. Mas foi chamado então de depressão, ou seja, pressão contrária. E aí, por que ocorrem essas pressões sociais? Existem dois tipos de mundos que nós vivemos. O nosso mundo íntimo, os nossos projetos pessoais, espirituais, que nós elaboramos do outro lado da vida. E existe o mundo social, o mundo em que nós nos relacionamos com as outras pessoas, o mundo político. O que é política? Política é a ciência que regula a vida social. Por que existem os políticos? Os políticos são agentes que ajudam a organizar, que ajudam no funcionamento dessa vida social. Imaginemos, por exemplo, se nós tivéssemos que calçar uma rua com recursos próprios. A Marcele teria que dividir a frente da casa dela, ela e o Galvão,
com o seu Guimarães, o pai de Gustavo, lá da Guaracanga. Né? Porque metade para cá a Marcele calçaria, a metade de lá tem que ser eles. Aí vamos supor que eles dizem, não, a gente não quer calçar. Não interessa, é um muro, não é minha rua. Aí quer dizer, Marcele ia calçar metade da rua. Não ia adiantar. Então, precisa de construir um hospital para a população de Guarapari. Então vamos lá, vamos dividir. Cada um, o hospital custa, sei lá, 100 milhões. Dividido por 100 mil pessoas, dá R$1.000 para cada um. 100 mil vezes 1.000, 100 milhões. Não, vezes 1.000 dá 100 mil, vezes 1.000 dá 1 milhão. Então seria mais de 1.000. Você daria R$10.000 para cada pessoa. Quem é rico, tranquilo. Mas o pobre fala, eu ganho um salário mínimo, ganho R$900, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou dar R$10.000? Não dou. Depender de mim, o hospital não sai. Aí o rico vai dizer, é exatamente ele que precisa do hospital, não quer dar os 10 mil. Eu que não preciso, tenho que dar. Então, para evitar essas situações, existem os agentes políticos. O prefeito, os vereadores, em nível estadual, os deputados, os senadores, aliás, os deputados e o governador, e em nível federal, os senadores, os deputados federais e o presidente da República. Então, nós temos uma vida que é a vida política, que é, por exemplo, para eu vir fazer a palestra, eu fazer a barba, para não chegar aqui barbado. Então isso é por quê? Isso tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma coisa a ver com a vida social. Só que, quando eu reencarno, eu tenho um projeto para a minha vida. Olha, Luiz, você vai ter a oportunidade de crescer na família X, em tal idade, você vai ter a oportunidade de estudar, você vai conhecer essa e essa pessoa que vai passar pela sua vida. O nosso planejamento, você vai conhecer essa e essa. Olha, olhando aqui no mapa, a gente acha que o melhor para você, aqui não vai pegar mal, vai parecer que é interesse de dinheiro. Eu acho que o melhor para você casar é essa aqui. Essa pessoa aqui é a pessoa melhor para você casar. Mas olha, você vai se apaixonar por essa. Você vai ficar doido por essa. Você vai vai ficar noivo dessa, mas vai casar com essa. Mas como é que eu vou saber para eu descobrir? Você vai ter que descobrir. Você vai ter que ouvir o seu coração. Mas por que eu tenho que ouvir meu coração? Porque a sua memória vai ser apagada. Você não vai lembrar. Então, o planejamento que você está fazendo aqui vai voltar para você em forma de sentimento. Você vai sentir quando é para ser, quando não é para ser. Mas sentimento é uma coisa muito vaga. Pois é. Porque tudo que a gente faz, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, é registrado e vai para o nosso inconsciente. A consciência não cabe. Ela é um espaço limitado. É como se fosse um computador. Não cabe tudo na tela dele. Alguma coisa vai ter que organizar em pastas, porque não cabe. Mas está lá, no HD cabe. Então, a gente só lembra do que a gente precisa fazer hoje, do mais importante que fizemos ontem, o mês passado. É só isso que a gente lembra. Nós não lembramos tudo. Aliás, nós não lembramos nada. A gente lembra muito pouco. Então é o sentimento que vai dizer. E aí eu chego aqui. E começo os desafios. E aí eu começo a caminhar no desafio. E aí começam as cobranças sociais. A cobrança social, diz o Aloysio, casa com essa aqui, ó, essa aqui é mais interessante. É uma mulher honesta, trabalhadora, se ela tem carteira, deve ter dinheiro. Então casa com essa. Aí eu falo, caramba, mas eu estou apaixonado por essa. Mas essa aí é pobre,
problemática, encrenqueira. Faz as contas, cara. O negócio é essa. Problemática todas são, né? O negócio é essa. Como assim? E aí, não estou falando todas as pessoas, gente. Eu estou falando mulheres. Cara. Então, Saiu bem errado. Enganou ninguém. Então, começam as pessoas. A mãe fala assim, olha, eu gosto muito daquela amiga. Ela vai ser a minha nora. O amigo diz, interessante. Mas o seu coração te diz que não é aquela. Mas sua inteligência te diz que é. E aí você fica nesse conflito. E aí você casa. Aí começam os problemas. Começam os problemas. Você, de repente, percebe que você não sabe o que fazer. Porque você está num caminho que não foi aquele que você planejou. E aí, durante o sono, você chega no mundo espiritual e fala, como é que é? Aí o pessoal te mostra, ó, tá aqui. Mas não é isso aí que era para fazer. Pois é. Sua casa está nessa direção, você construiu nessa. E aí você volta. E aí o contraste entre o que você planejou e o que você executou é grande. E aí vem uma tristeza, vem um desânimo. Você começa a pensar assim, não é que você não pensa, mas você sente assim, essa encarnação não vale de nada, eu perdi meu tempo. E aí você começa a desanimar. Vamos trabalhar, Luísio, internamente, o espírito, Luísio, não o corpo, não a razão, mas o espírito, Luísio, lá dentro, no inconsciente, diz assim, trabalhar para quê? O trabalho é para me levar ao progresso. Eu estou andando na contramão. Eu vou trabalhar para quê? Não vou trabalhar hoje não. Então, os espíritos vão dizer que a melancolia nasce desse contraste. E aí o perigo é a gente falar assim, quero voltar. Só que entre o projeto e o não projeto, existe uma lei inexorável. Deus, ele é autor das leis que regem o universo. E ele não infringe essas leis. Ele respeita todas. A lei de causa e efeito, por exemplo. Você jogou, volta. Você fez, volta. Essa semana uma senhora estava me dizendo, minha filha está indo muito mal no casamento. Aliás, perdeu o casamento. O marido separou e tal. E ela estava muito mal. E aí ela falou, mãe, eu sou uma fracassada. Eu fracassei no casamento. Aí ela disse, não, você não é fracassada. Você está tendo um resultado. Eu achei muito interessante. Ela falou, não existe fracasso, existe resultado. Hoje é o resultado que você tem feito. Ao invés de ficar choramingando para a mamãe, falando que você é fracassada, analisa o que você fez para chegar nesse resultado. E se esse resultado não é o que você gosta, faça diferente. Eu achei muito interessante a reflexão dela para a filha. Quer dizer, ela não é espírita. Essa senhora não é espírita. Mas eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. O que nós somos é resultado do que nós cultivamos. Ora, se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Não tem como eu plantar maçã e querer colher pera. Ou querer colher uva. Então, eu plantei essa bananeira aqui, mas eu gosto mesmo de uva. Eu vou fazer vou aplicar um passo na bananeira, que ela vai dar um cacho de uva. Eu tenho fé, porque Deus pode tudo. Eu vou conseguir fazer a bananeira da uva. Mas Deus não vai fazer isso. Não vai fazer, não é porque não pode. Porque ele respeita ele. Você bananeira, você tem que colher banana. Você planta laranjeira,
você tem que colher laranja. Você não pode plantar laranja e querer colher uva. Então a mãe disse, você tem um resultado, você não tem fracasso. O resultado que você fez. Olha que legal. Ela deu responsabilidade para a filha, que não importa. Qualquer que seja a situação, a responsabilidade é nossa. Então Deus, ele tem as leis. E uma das leis de Deus, que eu acho fantástico, uma das leis de Deus, talvez se não a mais bela, mas uma das mais belas, chama-se livre-arbítrio. Então, todos nós viemos com data e hora marcada para nascer e para morrer. Data e hora, minuto, tudo certinho. Luiz, você vai reencarnar a 1h da manhã do dia 21 de janeiro de 1964. Não sei se vocês viram no Facebook, tem umas propagandas de camisa que coloca assim, todos os homens são iguais, mas os que nasceram em janeiro de 1964 são especiais. Brincadeira. Então, dizendo assim, você nasceu no dia, você vai nascer na Terra a 1h da manhã do dia 21 de janeiro de 1964 e vai morrer no dia 5 de dezembro de 2064. Então, espero que seja verdade, espero que seja uma premonição, que aí eu já sei que eu vou ver 100 anos, né? Mas a gente tem a hora certinha para morrer, se formos de acordo com a vontade de Deus. O que é de acordo com a vontade de Deus? Se eu fumar, eu vou morrer de acordo com a vontade de Deus? Vou. Sabia? Eu vou. Porque eu vou alterando, eu vou diminuindo o meu plasma, mas eu vou morrer quando terminar o fluido cósmico, o fluido vital. O cigarro vai minando meu fluido vital. Então se eu ia morrer com 100, eu vou morrer com 90, porque eu fumei. Mas eu vou morrer quando o fluido vital terminar. Continua sendo dentro da lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. Eu fumei, diminuiu. Eu vou brigar com os outros, cai mais 2 anos, mais 5 anos. Aí eu vou morrer com 85. Aí eu vou beber, cai mais 5, vou morrer com 80. E vai caindo. Aí eu vou falar mal da vida dos outros. Isso aí, se cair, mata muita gente. Aí vai caindo. Mas de qualquer maneira, eu vou morrer no horário de Deus, porque Deus está previsto. Se eu fizer isso, eu vou morrer mais cedo. Se eu estiver andando em alta velocidade, vai ser fora da vontade de Deus? Também não. Mas Aloysio, o cara andava em 120, mas ele andava em 120 para morrer. Se ele mandava, se ele morrer aí, não. Se ele vai fazer o suicídio, não. Mas às vezes ele só quer experimentar a adrenalina da alta velocidade. Aí então o Senna morreu novo, mas tem um monte de piloto que tem cabelo branco. Então, está dentro da vontade de Deus. A única coisa que não está dentro da vontade de Deus é isso aqui, ó, suicídio. Porque no suicídio, o fluido vital não terminou. Ele não diminuiu a quantidade de fluido vital necessário. Então, no suicídio, é um ato que foge da programação, mas está dentro da vontade de Deus, que é o livre-arbítrio. E aí, o que acontece? Quando eu vejo que o projeto espiritual é um, que o projeto físico é outro, eu posso querer desistir, que é uma das consequências da melancolia. Dentro do meu período de terapeuta, eu tive 2 grandes desafios. Um foi quando eu atendi uma paciente que estava indo lá para fazer terapia, para libertar-se da culpa
de um aborto que ela ia cometer. Ela ia cometer o aborto, ela sabe que ela ia ter culpa, então a ideia dela é fazer terapia para livrar dessa culpa. Com relação a fazer o aborto, ela não tinha dúvida, o que ela não queria era culpa. Então você quer matar, mas não quer sujar a mão, mais ou menos isso. E aí a sessão que deveria durar 40 minutos, durou 1h30. E aí o Jordano Bruno falou: meu filho, você não deixa ela sair daqui antes da gente conseguir convencê-la a ficar com a criança. E aí eu fui dialogando. E aquele ambiente terapêutico se transformou num espaço de doutrinação, parecia que eu estava numa reunião mediúnica. E ali, tal. Tanto que ela falou: mas passou muito tempo, eu tenho que pagar 2 consultas? Eu falei: não, uma só. E hoje essa criança deve estar com 6 anos, mais ou menos. A mãe adora o filho, é a paixão dela. E a segunda desafio foi ontem. Não sei se é por causa do seminário de domingo, a espiritualidade encaminha. Ontem, o que aconteceu? O paciente, ele está em depressão faz 6 meses. E aí eu fiz o primeiro atendimento. Eu conversei e tal. Resumindo a história, é um problema amoroso. A esposa traiu, entre aspas. Que eu acho que a pessoa não trai o outro, ela trai a si mesma, Enfim, mas é outra história. E aí a gente aconselhou que fosse encaminhada a separação, porque eles não estavam separados, estavam dentro de casa, na mesma casa, não estava tendo contato físico, mas estavam separados. E isso estava matando os dois estavam infelizes. Eles têm que separar para dar destino na vida. E aí, ontem, houve a separação, a esposa saiu de casa, e aí o marido chega lá, surtado, querendo se matar de qualquer jeito. Foi atendido no posto de saúde, o posto de saúde encaminhou para mim, tinha que ser o contrário, mas tudo bem. E aí falei: gente, eu fui dialogando, falei: não, vou ter que abrir mão da terapia tradicional, e vou ter que entrar com o evangelho, porque senão esse companheiro vai perder a oportunidade da reencarnação. Tudo assim escuro para ele: vamos matar, não tem jeito não. Aí eu tentava argumentar com ele: não vai dar certo, não, se você se matar vai piorar. E aí tentando usar, ele católico, dentro da religião dele, você vai para o inferno e você vai desgraçar com a vida da sua família. Você tem ideia, a igreja nem vai fazer a sua extremoção, nem vai fazer o seu funeral, a sua família vai ser marcada. O seu bisneto vai dizer assim: quem foi meu bisavô? É aquele que suicidou, aquele infeliz, é um fracassado lá que suicidou. É assim que você vai ser visto por toda a sua geração. E fui dialogando com ele. O que estava ali evidente? Ele tinha uma vida, ele fez uma escolha no mundo material, provavelmente ele nem teria que ter se casado com essa esposa, tem 3 filhos com ela. Ele fez uma escolha na vida material que não coaduna com a escolha dele na vida espiritual. Ou ele fez uma escolha na vida material que dói muito mais do que ele imaginava quando ele olhou no projeto. Porque no projeto fala assim: você vai casar com fulano é um cara cheio de problema, ele é autoritário, você vai conseguir dialogar com ele? Não, ele é lindinho, olha só que coisa mais linda, olha só que beicinho bonito que ele faz quando ele fica bravo, no projeto parece isso, só que o beicinho só é engraçado quando é o filho da gente, marido é diferente, mas às vezes a pessoa não consegue perceber, aí quando ela vê na prática, aí ela quer voltar. Não quero não. Esse casamento eu não quero não. Mas você já está encarnado. Já está aqui. Não dá para voltar. E aí, o suicídio é um recurso para isso. Então é esse contato com o mundo espiritual. É o contato entre o projeto que eu abracei e o projeto que eu trouxe da vida espiritual. E aí a gente fala: esse é o projeto? Não dá para saber. Não dá para saber. Sabe quando a gente percebe que o
casamento, que é o nosso maior desafio, é o projeto, quando a gente tem 30, 40 anos de casado. Mas aí Luísa, aí tem graça, mas é um mérito. Aí você fala, essa é a esposa que eu quis. Ou não. Mas você conclui mais ou menos isso. Até lá, você tem que ir quebrando cabeça. É o livre-arbítrio, é a lei do mérito, é a lei do esforço. Então, porque se a gente falar, é fulano, aí a pessoa relaxa, tá bom, então é fulano, então tá. Não, tem que ter até aquele esquema de correr risco, né? Do esforço em desenvolver mesmo a percepção. Então não dá, os espíritos vão falar pra gente quem é, quem não é. E quando fala, não quer dizer que vai dar certo, porque faz parte do processo quebrar a cabeça. A mesma coisa com relação ao trabalho. A gente está falando do casamento, mas tem o trabalho. Quantas pessoas que escolhem uma carreira profissional, mas gostariam de fazer outra? O coração diz que é outra. Eu atendi, eu tinha um paciente, ele não estava mais comigo, que ele chegava para conversar, com a depressão tão grande, que ele via de cabeça baixa assim, eu dizia, e aí, como é que estão as coisas? Ele falava assim. Aquela cara deles, ele desanimava. E não tinha nada que fazer aquela criatura rir. Agora, mora no bairro mais caro do Espírito Santo. Tem um cargo de confiança no poder judiciário. O salário é mais de 30 mil reais. Como é que você faz uma pessoa dessa largar esse trabalho para trabalhar autenticando o documento na prefeitura de Guarapari? Ele não vai querer. Aí vai, a primeira coisa que ele fala assim, eu acho que vai ser legal, mas vem cá, qual vai ser o meu salário? 30? 28? 27? Ou então assim, meu sonho é ser professor. Você vai ser professor igual a Fernanda, ou você quer continuar no seu carro? Se você for professor igual a Fernanda, você vai ser feliz. A Fernanda é feliz na profissão dela. Você veio de ser professor, mas ela ganha 25. 5, eu consigo fazer o sacrifício de perder 5. Fernanda ganha 25 mil. Não, ela não ganha 25 mil. 5 mil, então, 10 mil não dou conta não. 10 mil é muito pouco, já ganha. Então é difícil. É difícil para a pessoa. Resultado. Até hoje, ele está naquele quadro lá. Gasta um dinheirão com medicação psiquiátrica e vegeta. Como é que ele deixa isso? Eu tenho para mim que ele perdeu a reencarnação. Ele vai ter que desencarnar e voltar. E, sei lá, os espíritos pedir para não ter que passar por essa tentação do dinheiro. Porque o dinheiro custa muito mais caro para ele. O carro é aquele carro de 300 mil. Mora na frente da praia. Mas é infeliz, que adianta ter um carro de 300 mil na frente da praia, mas a coisa não tem prazer. Aquela cara dele, sempre aquela cara de choro assim. Ele vegeta. Então como é que faz ter um caso desse? Foi a escolha. A sociedade encaminhou ele para escolher isso. E na verdade ele queria aquilo. Quando ele, durante a noite, ele volta e pergunta ao guia espiritual dele: qual é a minha missão na Terra? Ser professor igual a Fernanda. Mas eu não vou conseguir viver com tão pouco. Não que a Fernanda ganhe pouco. Um exemplo. Né? Então, é só para a gente perceber como é complicado o processo. E os espíritos explicam para a gente de uma maneira que a gente não vê em outra obra. O François de Geneve, ele fala o seguinte: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade.
essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis deste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito. Então, se esse companheiro é infeliz, porque ele não é professor, como a Fernanda é feliz sendo professora, a Fernanda também tem as dores dela. Ela é feliz na profissão, mas ela tem as dores dela. A Thaís tem as dores dela. O pai da Fernanda tem as dores dele. O Ney tem as dores. Nós temos as nossas dores. Porque a terra, diz François de Geneve, a terra não é um lugar de felicidade. É um lugar de aprendizado. Somente, ele fala, somente quando vier o anjo da libertação, bonito o nome, né? Não é? Quando vier o anjo da libertação, que a gente vai encontrar a felicidade. Sabe o que é o anjo da libertação? Alguém imagina o que seja o anjo da libertação? É bonito. Parece que está chegando aquele cara, aquele ser iluminado por duas asas. E fala, ele te pega e fala, meu amigo, meu amor, vamos para o mundo feliz. Sabe quem é esse anjo da libertação? A morte. É ela mesma. É a mulher que tem a foice na mão, que anda com capuz preto. Nunca vai falar tudo. É ela. E ela, veja que o Evangelho, ele desfaz esse preconceito contra a pobre da mulher, que até a morte é uma mulher. Né? Ninguém fala ô morte, é a morte. Aquela caveira, aquela mulher com um capuz preto, uma foice na mão. Né? Então, olha a imagem que nós criamos da morte. E o Evangelho, né, o François de Geneve, ele vai dizer, na verdade é um anjo da libertação, né? Tirando da gente o peso da morte, o medo que temos da morte. A gente não deve correr para a morte antes da hora, mas temê-la também não é algo bom, porque é um processo natural. Os vendedores de os locais que vende funeral, as funerárias, tem sempre nomes bonitos, já viram? Parque Paraíso, o Recanto da Paz. Tanto que a pessoa nem pode trocar o nome do bairro de Recanto da Paz, porque leva cemitério. Bonfim, né? Eu morava num bairro chamado Bonfim. Sabe por que o bairro tinha esse nome? Porque tem um cemitério. Bonfim. Então, os nomes assim. Eu tinha a ex-mulher do meu irmão, ela dizia assim que a irmã dela tinha funerária. Aí ela dizia que ela ia montar uma filial da funerária da irmã aqui em Guarapari. E o título da funerária dela é Funerária Só Falta Você. Só falta você, bom dia, imagina, funerária só falta você, bom dia. Então, mas essa libertação, é claro que o François de Geneve, ele fala de uma maneira muito mais profunda. Essa libertação não é a morte física, é morrer para as coisas mesquinhas, morrer para as coisas que nós estamos apegados. Os grandes problemas da melancolia é o apego, é a posse. Emmanuel tem uma lição do Pão Nosso que ele diz assim: nós cuidamos pouco do que é nosso e cuidamos bem do que não nos pertence. Olha que interessante. Nós não cuidamos pouco não. Nós não cuidamos do que é nosso,
mas cuidamos muito bem daquilo que não nos pertence. Para eu vir fazer a palestra, o que é que eu fiz? Fui fazer a barba, raspar a careca, que agora a minha barba agora aumentou o tamanho, né? Ela vai do rosto e toma conta de tudo. Para o corpo ficar mais limpo, mais agradável. Então estou cuidando de algo que não me pertence, porque o corpo não me pertence. O carro não me pertence. A casa não me pertence. Então a gente cuida muito bem daquilo que não nos pertence. E não cuidamos, diz Emmanuel, daquilo que nos pertence. O que é que me pertence? Os meus pensamentos, os meus sentimentos. Será que antes de vir para cá, eu fiz a barba, eu passei o barbeador nos meus sentimentos? Ou eu deixei eles pontudos para ferir os outros? Será que eu barbeei os meus pensamentos? Será que eu dei banho nos meus desejos? Isso me pertence. Isso me acompanha no túmulo. Para a gente saber o que nos pertence, é simples. É tudo o que levamos. Tudo que não levamos. Então, a Jailza não me pertence, todos os dias ela me faz lembrar que não. Às vezes eu acho que sim. Mas no fundo eu sei que ela tem razão. Porque como não existe caixão para casal, mesmo que nós dois desencarnemos juntos, iremos separados. Imagina que bonito um caixão, né? O casal ali abraçado, e aí a pessoa chega, olha que coisa linda, né? Eles se amavam tanto, mesmo depois de morto, estão aí abraçadinhos. Não tem. Se acontece um acidente ou algo do tipo, que morre o casal, fica um no caixão e o outro no outro. E não pode nem colocar junto, um caixão do lado do outro. Tem que ter um buraco no meio que é para as pessoas circularem. Então, nem a esposa pertence, nem o marido pertence. A libertação é libertar desses desejos equivocados, desses desejos equivocados. E aí o anjo da libertação vai vir e vai nos libertar. No culto do Evangelho do Lar ontem, a gente estudou o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Não, amai os vossos inimigos. O capítulo Amai os vossos inimigos. E na introdução logo, os Espíritos vão dizer, vão explicar o que quis dizer Jesus quando ele disse: está escrito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, tipo assim, eu estou mudando. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, a beleza dele é que eles vêm explicar essas coisas. Porque Freud, quando estuda esse item, amai os vossos inimigos, ele não gosta. Está lá no livro Mal-Estar na Civilização. Ele diz, eu não consigo amar nem a pessoa estranha, como é que eu vou amar o inimigo? O inimigo eu quero que ele morra. Então ali ele faz uma análise profunda da passagem. Uma coisa é a proposta de Jesus, a outra coisa é a gente sentir. Então ele falou, eu não sinto isso. O máximo que eu consigo amar é os meus amigos. Um pouco além são os filhos dos meus amigos. Agora os meus, você querer que eu ame uma formiga igual eu amo meu filho, eu não consigo. Ele explicando. Então é difícil realmente. E ele fala, amar o desconhecido, como é que eu vou encontrar uma pessoa na rua e vou devotar por ele o mesmo amor que eu tenho pelo meu filho? Ele tira
a máscara da hipocrisia. A gente diz isso, mas é conversa fiada. A gente não pega um morador da rua e leva para dentro de casa e vira as costas para ele e mora com ele. A gente não faz isso. Então a gente não ama como ama os nossos filhos. E também não quer dizer que tenhamos que fazer. E o Espiritismo, o Evangelho vai explicar essa diferença. Então Freud vai dizer, Jesus disse isso, porque Jesus é um homem que vai além da humanidade, mas em humanidade isso não é possível. E aí o Evangelho vai explicar o seguinte: amar o inimigo, essa expressão foi cunhada por causa da pobreza da linguagem humana. Não existe uma palavra entre amar e odiar. Só existem essas duas. São extremas. Mas só existem as duas. Os jovens, pelo menos na minha época, tinha uma palavra no meio. Os jovens também, hoje também tem. Na época era o seguinte: quando eu estava namorando, por exemplo, e às vezes a moça perguntava, Luiz, você me ama? E eu estava querendo sair fora, eu dizia, eu gosto de você. Então a expressão eu gosto de você significava menos do que amar. Né? Mas isso era uma coisa do jovem. Eu me lembro que eu namorava escondido com a moça, eu tinha 16, ela tinha 14, e o pai dela era muito bravo. E ele era barrigudo, e ele chegava já empurrando os rapazes com a barriga dele, né? Empurrando assim. Então as moças tinham, os rapazes tinham o maior medo de namorar as filhas dele. E ele tinha uma filha muito bonita, e eu me encantei com a filha dele, e muito mais interessado no aspecto externo do que no aspecto interno. E aí, chamei para sair, e aí ela disse, papai não me deixa namorar. Aí começamos a namorar, mas aos poucos eu fui percebendo que aquilo era só encantamento, mas não tinha um sentimento profundo. E aí ela disse, papai descobriu que nós estamos namorando. Ele já pesquisou sobre a sua vida, ele inclusive é amigo da sua avó, já conversou com a sua avó fez uma ficha boa a seu respeito, de maneira que ele pediu para você ir lá em casa, porque ele quer te conhecer. E eu já estava querendo terminar com a garota. Aí eu pensei, como é que naquela época tinha esse negócio? Como é que eu vou conhecer o homem se eu já estou querendo terminar com a filha dele? Aí eu disse assim, para eu conhecer o seu pai, era necessário que eu te amasse. Mas no sentido de amassado, porque de amar, eu acho, né? E aí ela disse, mas você não me ama? E aí começou a chorar, fez aquela cara de choro, e eu sou mole com mulher. A mulher fez a cara de choro e já logo mudo meu discurso. Eu falei, não, você não me ama? Não, não é que eu não te amo. Eu gosto de você. Ou seja, eu não te amo, né? Então, e aí ela ficou chorando, eu fiquei com a consciência de culpa danada, mas foi a mão que eu tinha para sair fora, terminei o relacionamento, me senti péssimo, né? Porque enrolei a moça, enrolei no sentido de que eu não sabia que o pai dela ia descobrir, né? Então, não existe palavra que possa expressar um amar menos. Então, o que Jesus quer dizer, ao invés de odiar o seu inimigo, ama menos ele. Mas se ele falasse amar menos, ia ficar dúbio. Amar menos significa odiar do mesmo jeito. Então ele fala, ama. E aí o Evangelho vai dizer, o que é amar o inimigo? É querer bem a ele. É desejar que ele seja feliz. É não devolver a agressividade que ele tem. Mas é diferente do amigo. Porque o amigo, a gente quer bem naturalmente. O amigo, a gente confia. O inimigo, se você virar as costas para ele, ele te enterra o punhal
na sua costela e te mata no seu coração. Então você não pode confiar. E aí, quando os Espíritos explicam isso, eles deixam claro uma diferença entre a convivência social e a convivência afetiva. Eu tenho que conviver socialmente com harmonia. Inimigo é quem? Quem é o meu inimigo? A gente talvez não saiba de quem são os inimigos. Agora, quem é o meu inimigo? Quem é o meu inimigo? Quem é seu inimigo, Fernanda? Quem é seu inimigo, Miguel? Quem é seu inimigo, Ney? Quem é o seu inimigo? Inimigo, vou responder. É aquele que pensa diferente de mim. É ou não é? O Brasil está dividido hoje em dois grupos políticos. Pró-Lula e contra Lula. O pessoal que é contra o Lula odeia quem gosta do Lula. Quem gosta do Lula odeia quem não gosta do Lula. O Lula está no meio ali, ele é o divisor de água. Querendo ou não, ele é um personagem importante. E por que o povo que gosta do Lula não gosta de quem não gosta do Lula? E por que quem não gosta do Lula odeia quem gosta do Lula? Porque o Lula não é só o nome, é um projeto de mundo que foi identificado. Então, quem odeia Lula pensa completamente diferente de quem ama Lula. Dá para entender? Eu gosto do Cruzeiro. O Miguel gosta do Atlético, meu inimigo. Porque é diferente de mim. O que é isso? Isso se chama intolerância. Isso se chama controle. Quem é meu amigo? Aquele que pensa igualzinho eu. Aquele que torce o mesmo time que o meu. Resumindo. Então, o Galvão torce para o Vasco da Gama. Foi até pegar um autógrafo lá do homem lá Não, rapaz, do Eurico não. Quase isso. Do Edmundo, né? Então, do animal, lembra que o apelido dele era Edmundo, o animal? Ele foi lá pegar. Então, quer dizer, se o cara falar, mas Galvão, você sai daqui, ele vai dizer, você sai daqui de Guarapari para ir a Piúma, pegar um autógrafo do Edmundo, se pelo menos fosse lá do cara do Bahia, tudo bem, mas do Edmundo, do Vasco, percebe? Então, a gente traça para nós um quadrado. Quem couber nesse quadrado é meu amigo. Quem sair do quadrado, não é. E aí ele é meu inimigo. Então, quando Jesus fala, amai o vosso inimigo, ama o Galvão, mesmo que ele goste do Edmundo. Ou seja, respeite o Galvão de ser diferente. Porque ter inimigos, todos nós temos. Pessoas que se colocam como inimigos nossos, Jesus tinha inimigos, mas ele não era inimigo de ninguém. Emmanuel narra a passagem em que Judas encontra Jesus e Jesus olha para ele. Jesus sabia que ele estava vendendo ele, que ia entregar ele para o soldado. Jesus olha para ele e fala, aqui vens, amigo. Imagina, se sou eu acho que eu desmontava na hora. Aqui vens, amigo. Tipo assim, eu não tenho nada contra você. E aí Judas chegou, deu um beijo nele, o soldado pegou. Então, por que Jesus não era inimigo de ninguém? Porque ele aceitava as pessoas como eram. E o que tem a ver isso com a depressão? O depressivo, ele não aceita o outro como é. Ele está frustrado
Porque alguém ligado a ele não se comporta como ele quer. Não está dentro do seu quadrado. Isso quer dizer que todos nós aqui temos tendência à depressão. E quando eu fiz essa reflexão, eu não fiz essa reflexão para vocês. Eu fiz comigo. Eu pensei, quem é que é o meu inimigo? Por quê que ele é meu inimigo? Eu comecei a pensar. Claro que a resposta rápida é assim, eu não tenho inimigo. É a síndrome de Jesus Cristo, né? Eu sou o próprio Jesus Cristo. Não, eu tenho. Mas se eu tenho inimigo, por que ele é meu inimigo? Por que eu sou inimigo dele? Aí é problema dele. Agora, por que ele é meu inimigo? É problema meu. Então, como nós não aceitamos o outro, o mundo, como ele é, não aceitamos as diferenças, nós temos duas alternativas. Uma guerra externa, a guerra entre coxinhas e petistas, a guerra entre Estados Unidos e Coreia, ou uma guerra interna, a depressão. A depressão é uma guerra íntima, declarada, que a gente não sabe como lidar. Esse é o nosso grande desafio. Porque esse conflito, o fato de eu não aceitar a minha filha porque ela é negra, porque ela tem o cabelo enrolado, porque ela é homossexual, faz com que eu não aceite todas as pessoas da sociedade que têm essas características. Então, o que eu sou em casa é o que eu reflito lá fora. E isso, somado a várias pessoas, vai ser o sentimento da nação. A xenofobia, que perseguia os judeus, o racismo da escravidão, que diminuiu pessoas da pele escura durante mais de 3 séculos, quase 4 séculos no Brasil. Isso tudo é resultado de quê? De conflitos pessoais que se somam e se tornam sentimentos coletivos. E sabe o curioso? Quando a gente vê duas pessoas em conflitos, a gente olha para elas e a gente percebe que na verdade elas são iguais. Quanto mais eu olho para o Trump e para o presidente da Coreia do Norte, eu acho que eles são muito parecidos. São prepotentes, são arrogantes, são egoístas. Iguais. Eles se parecem. É aquela história de 2 bicudos não se beijam e por isso se odeiam. Então, quando a gente odeia alguém, quando a gente persegue alguém, é interessante a gente olhar se aquilo que perseguimos nele não é o que tem em nós. Se a gente começa a perceber isso, a gente começa a afastar e a criar um ambiente de paz ao invés do ambiente de guerra. E aí, vamos deixar de controlar. E aí, vamos deixar de deprimir, porque vamos andar de acordo com um projeto espiritual e não de acordo com os interesses da reencarnação, com os interesses sociais, com os interesses políticos, com os interesses econômicos, com os interesses da família, mas levando em consideração o meu interesse, não o meu interesse material, mas o meu interesse como espírito, como projeto que eu me propus a fazer. E aí, não sei como é que está a hora aí, já acabou? Meu Deus, deixa eu só então encerrar o texto aqui. Ele passa rápido, eu achei que ainda tinha mais uns 20 minutos ainda. Lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais. Que vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, e se, no curso dessa provação, ao cumprirdes a vossa tarefa, vides a cair sobre vós os cuidados, as inquietações
e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos durante pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que alegrarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Janeiro. Então, essa é uma questão que eu tenho percebido também comigo. Qualquer que seja a nossa dúvida, o nosso primeiro compromisso é com a nossa família. Com a esposa, com o marido, com os filhos. Nada pode substituir isso. Eu não posso abandonar minha família para cuidar do Espírito de Jesus. Essa fala, como é que você diz isso para mim? Você vai o mundo todo. Mas eu nunca abandonei. Eles sabem que não. Como é a eles que eu devo obediência, minha consciência está tranquila. Em momento nenhum da minha vida eu deixei a família em segundo lugar. Ela sempre foi em primeiro lugar. Eu sempre viajei para qualquer lugar, qualquer país, em concordância com eles. Uma das vezes, um dos meus filhos estava com um problema muito sério, que eu percebi que estava requerendo a minha presença. Eu disse para o Zé Grosso, disse, meu amigo, conversa com os espíritos. Eu vou abandonar a minha tarefa de pregador para poder cuidar desse determinado filho. Porque não está dando resultado. Eu prefiro que não dê resultado eu estando junto dele. Não é que está garantido. O fato de eu estar com ele vai garantir que dê certo. Mas se der errado, eu quero que dê errado eu estando junto com ele, do que eu estar longe dele. Não adianta eu conquistar 1 milhão de pessoas, perder o meu filho. Estou falando filho, não identificando aí a sexualidade para não pensar que é um ou outro. Aí o Zé Grosso falou para mim assim, meu filho, 1 mês, só 1 mês. Faça as suas tarefas por 1 mês. Se dentro de 1 mês esse quadro não mudar, abandone suas tarefas. E eu não abandonei as tarefas. Dá para vocês imaginar o que aconteceu. E aí hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, eu achei que não fosse concluir essa tarefa. Então, nossa primeira obrigação é a família. Jesus nos abençoe.